Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de acompanhamento da disciplina de cálculo de uma variável da Faculdade FMU, aqui pelo EAD Vídeos. Então hoje nós vamos resolver o problema das rampas, que é o problema que foi proposto na atividade 1 do curso de cálculo de uma variável. A primeira coisa que nós podemos perceber na rampa é que uma rampa qualquer, ela determina um ângulo de inclinação, e esse ângulo de inclinação a gente pode pegar aqui e desenhar. A gente vai ver que aqui gera um triângulo retângulo. Então aqui ele marca essa altura H. Então aqui é a altura H. Aqui, se nós observarmos, lembrarmos da nossa primeira aula, aqui vai ser a nossa hipotenusa aqui. Aqui é o nosso cateto, esse H é o nosso cateto oposto ao ângulo alfa. E aqui o comprimento nessa transversal, na horizontal aqui, é o nosso cateto adjacente. Então colocar cateto adjacente. Então, uma vez analisado aqui o problema da rampa, vamos ver como foi colocado. Então lá diz: com o intuito de facilitar a locomoção de pessoas deficientes, a acessibilidade é um tema muito discutido na atualidade. A norma técnica que regulamenta esse tema é a BNT NBR 9050/2015, que trata da acessibilidade e edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Em relação à construção de rampas, essa norma técnica regulamenta o projeto de rampas em seu item 6.6.2.1. Bom, uma vez ele propondo isso, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é dar uma busca lá e verificar o que é essa norma. E nesse item aqui. Então, quando a gente faz essa busca, esse item, o item 6, que trata de rampas, nessa norma BNT, ele está na página 58. Se vocês buscarem lá o 6.6. Desculpe, o item 6, isso, 6.6. 6.6, que trata de rampas, está na página 58. Então, uma vez verificado do que se trata essa norma, aí a gente volta ao problema. O que propõe o problema? Um engenheiro precisava projetar uma rampa de acesso a uma escola e solicitou aos 3 estagiários que projetassem uma rampa de acordo com a norma BNT 2015, supracitada. Cada estagiário consultou a norma técnica e projetou a rampa solicitada, levando-se em consideração a razão entre a variação da altura e o deslocamento linear, muito usados por engenheiros e arquitetos em seus projetos. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que a razão entre a variação da altura pelo deslocamento linear. O que é razão? Razão em matemática nós podemos interpretar como divisão. Variação entre o que? A altura. A altura lá que nós vimos na rampa é h, dividido pelo quê? Deslocamento linear, que é o nosso cateto
adjacente que nós vemos. O que nós já podemos dizer de cara disso aqui? Como nós sabemos, cateto oposto pelo cateto adjacente, então isso aqui é igual a tangente de alfa. Então é a primeira interpretação que nós devemos ter. Então, para que vocês que acompanham aqui o nosso curso no EAD Vídeos não tenham muito trabalho, eu já busquei aqui as normas. O que a norma 6.6 especifica? São consideradas rampas as superfícies de piso com declividade igual ou superior a 5%. Os pisos das rampas devem atender às condições 6.3, que essa condição 6.3 é que eu preparei também para mostrar para vocês. Quando ele diz alguma coisa assim, é bom a gente buscar essa informação, o que ele está dizendo. E aí ele diz o dimensionamento. Para garantir que uma rampa seja acessível, são definidos os limites máximos de inclinação, os disponíveis a serem vencidos e o número máximo de segmentos. A inclinação das rampas, conforme a figura 70, que se vocês forem lá na norma tem aquele desenho das rampas, deve ser calculado conforme a seguinte equação. Então ele dá um I igual ao H vezes 100 sobre C, onde o I é a inclinação. Aqui nós vamos verificar, tem que ser igual ou superior a 5%. Se nós verificarmos nessa condição 6.3, nós vamos ver na próxima apresentação que configura a rampa acima de 5%. Então esse I é a inclinação expressa em porcentagem, isso aqui é importante, e H é a altura do desnível que nós apresentamos na rampa no slide inicial, e C é o comprimento da projeção horizontal. Então é o nosso cateto adjacente. Então uma vez apresentado esta fórmula aqui, nós vamos começar a fazer a nossa análise. O que nós vamos precisar? Da altura e do comprimento do cateto. Então, só para confirmar o que diz o 6.3, se vocês buscarem aqui no 6.3.3, a inclinação diz: a inclinação transversal da superfície deve ser de até 2% para pisos internos e de até 3% para pisos externos. A inclinação longitudinal da superfície deve ser inferior a 5%. Inclinações iguais ou superiores a 5% são consideradas rampas. Então, uma vez que a inclinação é superior a 5%, é uma rampa. Portanto, deve atender à condição 6.6. Atender a condição 6.6. Então, verificado isso, vamos retomar o nosso exercício, que aí diz: após análise dos 3 modelos apresentados pelos estagiários, informe qual deles se aproxima das necessidades de um cadeirante, segundo a BNT 2015. Justifique sua resposta com base nos devidos cálculos, descrevendo cada situação em relação ao problema proposto. Então aqui ele dá o estagiário 1, o estagiário 2, o estagiário 3. Aí, a partir da problemática levantada na reportagem utilizada pelo engenheiro, redija um texto dissertativo com no máximo 15 linhas a partir do termo proposto a seguir. A trigonometria contribui para minimizar as dificuldades existentes no dia a dia de pessoas cadeirantes. O texto deve evidenciar conteúdos e objetivos e de acordo com a atividade proposta pelo professor. Então aqui ele pede para você colocar todo o conteúdo da trigonometria,
fazer um texto básico, fazer uma análise simples a partir dos cálculos que nós vamos chegar. Então aqui nós temos, só voltando para relembrar, que H é a altura do desnível e C é o comprimento da projeção horizontal, não transversal. Aqui, quando eu havia falado, eu falei projeção transversal, não, projeção horizontal.